Diz assim a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos ler o 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Só até aí. Preguei aqui uma vez, irmão, sobre um cristão admirável que foi Barnabé. Não sei se você lembra desse sermão. Está no YouTube. Barnabé é um cristão admirável. E eu elenquei ali algumas marcas, meu pastor, desse homem. Um homem de Deus. Um homem com um coração discipulador. Um homem, querido, que foi destacado pelos grandes de Jerusalém, e ele também era um dos grandes, porque senão não teria sido destacado, para que ele fosse o pastor da primeira igreja dos gentios do Novo Testamento. Se você der uma olhadinha no capítulo de número 11 comigo, voltando à sua página, você vai ver que, verso 22, a notícia a respeito deles quem? Da igreja de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Veja, querido, que uma igreja considerada à época a grande igreja do Novo Testamento, a igreja de Antioquia foi em vários aspectos pioneira no trabalho com os gentios, mas também no trabalho com as missões. Alguns estudiosos dizem que antes da igreja de Éfeso, a igreja de Antioquia foi a mais importante igreja do Novo Testamento. Lá estavam homens do quilate de Barnabé. Barnabé era um dos grandes líderes da igreja emergente em Jerusalém, um judeu. E quando a igreja de Antioquia começa a crescer, porque a Bíblia diz que depois da perseguição de Estevão, em Atos 8, muitos cristãos saíram de Jerusalém e pregaram e chegaram até Antioquia. E lá a palavra de Deus fez uma obra linda, e uma grande, pungente e fervorosa igreja foi criada. E eles mandaram para quem? Para lá? Barnabé. E o interessante é que quando Barnabé chega, ele viu aquela igreja e viu o fervor e a bênção que era aquela igreja. Barnabé se lembrou de uma pessoa que há muito estava esquecida e talvez marginalizada por causa da perseguição que houvera contra ele na primeira vez que ele foi a Jerusalém. E esse homem se retraiu e se voltou para a sua cidade de origem, que é a cidade de Tarso. E quando Barnabé viu aquela igreja e o grande desafio daquela igreja, o texto não diz, né? Mas eu penso que o Espírito Santo deve ter lembrado ele o seguinte: olha, tem alguém que pode te ajudar muito aqui. E se você der uma olhadinha aí no verso 25, você vai ver do capítulo 11 de Atos, que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E no verso 26 a Bíblia diz que depois que ele encontra Saulo em Tarso, depois de muitos anos, alguns estudiosos dizem que ele ficou em Tarso 3 anos, à beira, à mercê. E agora Barnabé pega esse homem, e a Bíblia diz que leva esse homem para Antioquia, e o texto diz que por 1 ano eles se reuniram ensinando numerosa multidão. Se você retornar ao capítulo 13, você vai ver que o primeiro nome que aparece na liderança da igreja de Antioquia é Barnabé. Barnabé era o pastorzão. Barnabé era aquele líder destacado que começou e ensinou numerosa multidão. E você pode ver que o último nome na lista era de quem? De Saulo. Então, irmãos, a Bíblia não elenca nomes assim por acaso. Isso porque até essa época Saulo não tinha uma projeção tão grande quanto ele teve depois. E você vê, querido, que Barnabé tinha um coração tão discipulador e tão pastoral, que ele se preocupa com aquele que de repente foi colocado à mercê.
Ele viu em Saulo uma capacidade que ninguém viu, e ele imaginou que ele seria muito útil para ele naquela igreja. Segunda coisa que eu vejo, como esse líder, como esse pastorzão é humilde, né? Ele é um homem humilde. Se você lê as cartas e se você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que logo na primeira viagem missionária elenca-se o nome de Barnabé e Saulo. Mas no meio da viagem missionária, o autor, que é Lucas, troca a ordem. Ele põe Saulo e Barnabé. Por quê? Porque desde a primeira viagem missionária, irmãos, Barnabé percebeu, e de certa feita ele já sabia, que aquele homem era um poder nas mãos de Deus. E a palavra dele era uma palavra poderosa. E Paulo começou a se destacar. E você vê que em Barnabé não existe nenhum tipo de vaidade e de ciúme. Hoje os púlpitos das igrejas evangélicas estão cheias de pastores enciumados. Homens que de repente acham que a igreja é dele e a obra é dele. E de repente, quando desponta alguém na igreja ou algum pastor, ele procura, ao invés de elencar ele para galgar mais e mais, tem muitos que preferem apagar o sujeito, porque ele pode ofuscar a liderança dele. Você sabe que isso existe por aí. Mas quando a gente olha, irmãos, para a vida de Barnabé, a gente vê que esse homem era um homem tão piedoso, que quando ele viu que Paulo começou a se destacar, ele não se importou em ficar na sombra desse grande apóstolo. E ele então continua com Paulo até o fim, lógico, até numa outra viagem. E o interessante, irmãos, que essa igreja que Paulo e Barnabé e mais todos esses nomes como líderes pastoreavam, se tornou uma igreja muito parecida com o Senhor da igreja. O sonho de todo pastor, irmãos, consciencioso, e de toda liderança, é que a igreja a qual ele faz parte é uma igreja que se parece com Jesus. Eu tenho muito medo, irmãos, de uma igreja que abre mão de algumas coisas para se parecer com o mundo, para atrair as pessoas. Eu não sou contra você colocar uma iluminação, ter uma coisa bacana para favorecer o culto, mas existem algumas coisas, irmãos, que na minha opinião me cheiram de um exagero tremendo. Algumas técnicas, algumas artimanhas que alguns líderes fazem, porque no pensamento deles é o seguinte: se tem tanta coisa bacana no mundo que tem atraído os jovens, vão trazer isso para dentro da igreja para atrair os jovens também. A minha pergunta é: será? Será que essa é a proposta do Evangelho? Eu deixo a resposta com você, né? Mas a realidade, irmãos, é que Barnabé, ele era um líder que não tinha nenhum problema em negociar pessoas que se despontavam na igreja, porque ele queria o avanço do reino de Deus. O que ele queria é que a mensagem do Evangelho fosse pregada. E a igreja que Barnabé pastoreou era uma igreja que se parecia com Jesus. Eu acho, irmãos, que esse é o ponto. O ponto. Eu acho que todo crente, todo líder, qualquer pessoa que trabalha na igreja, ele tem que sempre voltar os seus olhos para os evangelhos. Para mim, irmãos, o evangelho é o cerne, é o ponto, é a pedra de Roseta, é o pomo de Adão, é aquilo que todo crente tem que voltar às vezes, para fazer um retrospecto da sua vida e para ver se a coisa se encaixa. É o evangelho. Por quê? Porque se a igreja é de Jesus, ela tem que ser parecida com quem? Com Ele. Eu não posso ter uma igreja de Jesus se parecida com a boate. Eu não posso ter uma igreja de Jesus que se parece com uma casa de show. Porque quando eu olho para Jesus, eu não vejo nada em Jesus com respeito a show. Você quer ver uma coisa? Volta comigo um pouco a página da sua Bíblia. No capítulo 11, no finalzinho do versículo 26, diz assim: em Antioquia foram os discípulos
pela primeira vez, chamados, o quê? Cristãos. Está aí, irmãos, ó. Está aí o que todo membro, pastor, conselho, consciencioso precisa. Buscar de todo o coração. O quê? Uma igreja ser parecida com Cristo. Pastor, o que significa cristão? Cuja alcunha, aqueles do caminho, os nazarenos e vários outros nomes que os cristãos receberam nos inícios, a seita dos nazarenos, os do caminho, eles não tinham um nome assim para aquele movimento que começou com Jesus. Mas, irmãos, foi na igreja de Antioquia que nós herdamos um sobremaneira excelente nome. Imagina, pastor, o nome que nós temos hoje veio do pastoreio de Barnabé. Isso não é bonito, irmãos? Por quê? Porque em 2020 anos de história, o nome que os cristãos de Antioquia receberam perdurou pelos séculos dos séculos, até chegar nos nossos dias. Pastor, o que significa no grego a palavra cristão? A palavra cristão significa os pequenos cristos. Pastor, por que essa igreja recebeu a alcunha de cristãos? Só tem uma resposta. Porque essa igreja se parecia com o Senhor da igreja. Eles se pareciam com Jesus. E eles receberam o nome dele. Esse é o sonho, irmãos, de todo pastor. Uma igreja que se parece com Jesus. Uma igreja que busca olhar para os evangelhos e através dos evangelhos ela nortear todo o seu ministério e a sua vida com Deus e com o próximo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: volte ao evangelho. Você precisa voltar ao evangelho, porque sem o evangelho de Jesus nós corremos o risco de nos desviar. E o cerne do evangelho tem um nome. O cerne do evangelho é Jesus. Sua pessoa, sua vida, sua obra, seu ensinamento, seu sacrifício, sua morte e sua ressurreição. O evangelho, irmãos, tem um nome. O nome que está acima de todo nome. O evangelho é Jesus. É sobre Jesus. É por causa de Jesus. É apontado para Jesus. A glória é dele. Tudo é para ele. E nós precisamos voltar aos evangelhos. Uma igreja parecida com o seu Senhor. Esse é o sonho de todo pastor. Hoje em dia, irmãos, as técnicas de marketing estão aí para todo mundo, né? Cuidado com isso. Técnicas de marketing são muito boas. A gente pode sim bater foto, colocar no Instagram, mas não pense que a igreja é isso. Hoje, irmãos, nós vivemos um mundo onde tem muitos pastores que se parecem muito mais com administradores de empresa e coaching do que pastores de ovelhas. Pessoas que estão interessados em números. Há uma numerolatria no coração de muitos líderes que anseiam e desejam por números. Por quê? Porque é uma falácia contemporânea dentro do evangelicalismo brasileiro, dizendo o seguinte: que o pastor é bom quando ele tem uma igreja grande. Cuidado com isso. Então Jesus não era bom. Compreende? Jesus não era bom. Por quê? Porque em 3 anos ele só conseguiu quantos? E no final picaram tudo fumo. Ele não era bom. Agora, pelo contrário, irmãos, nós também não temos que ter uma numerofobia, né? Como diz o Hernandes. O que é numerofobia? É o contrário de numerolatria. É adoração pelos números. Numerofobia é um medo de números. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque, como diz um dos teólogos americanos da atualidade, e que o Hernandes reescreveu na sua tese de doutorado, toda igreja saudável cresce.
Mas nem toda igreja que cresce é saudável. Mas toda igreja saudável cresce. Então você não tem que ter medo de número. Louvado seja Deus. O plano nosso dado por Deus é construir, quem sabe, se Deus for servido amanhã, uma igreja para 2.000 membros. Agora Deus sabe que eu não sou numerólatra, nem idólatra de números. Por quê? Porque o que eu amo mesmo, sabe o que é? É aquele negócio igual lá do Zé Richa. Aquilo é que eu amo. Lugar pequeno, começando, com gente simples, mas que de repente, entendeu, está tudo ávido para receber algo novo. Deus sabe, irmãos. Deus conhece o meu coração, né, Tiago? A gente não tem que ter medo de ter números. Se Deus for servido em encher os bancos da nossa futura igreja, né, meu pastor? Com 2.000 pessoas, ou 5.000, ou 20, você pode ficar tranquilo que o pastor Luciano vai ficar feliz, porque foi o que Deus deu para nós. Barnabé, irmãos, nos ensina, e eu rapidamente vou terminar já, o que é ser uma igreja parecida com Jesus. E quando eu falar sobre isso, olhe para dentro de você, porque a igreja é você, igreja somos nós. E aí você olha para dentro de você e de repente faz um paralelo aí assim, quer ver? Será que eu também me pareço com Jesus nessas igrejas? Veja bem, querido, o que aconteceu nessa igreja tão incipiente no finalzinho do capítulo 11, verso 27. Olha lá. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para a Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Isso aqui é um fato histórico, viu, irmãos? Houve uma grande fome no mundo inteiro, um grande êxodo de pessoas por causa da fome, no tempo que Cláudio era imperador romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Agora preste atenção nessa igreja jovem, incipiente, vibrante. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Irmãos, eu fico encantado, sabe por quê? Porque enquanto a igreja dos judeus, no início, perseguia a igreja dos gentios, a igreja dos gentios ajudava a dos judeus. Parece com Jesus ou não parece? É impressionante, irmãos. É impressionante como é que uma igreja que se parece com Jesus é generosa até com o inimigo. Coisa abençoada, irmãos. A Bíblia diz que desceu de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. E ele agora fala o seguinte: olha, vai ter uma fome muito grande aqui nessa região. E ele falou isso na igreja de Antioquia. Quando ele acabou de falar, irmãos, o que a igreja fez? Nós temos que ajudar. Nós temos que reunir aí algumas coisas e mandar. E você vê isso aqui claramente em Coríntios, Paulo fazendo essa coleta para ajudar os irmãos da Judéia. Agora, irmãos, o que mais me encanta é que a igreja da Judéia, muitos dos judaizantes da igreja cristã da Judéia perseguiram a Paulo e os gentios, a igreja gentia, porque eles não acreditavam que o Espírito Santo também poderia vir sobre os gentios. E essa igreja, que muitas vezes deve ter sido desdenhada por alguns, foi a igreja que arregimentou da sua generosidade para poder ajudar e enviar a outra igreja em outro lugar, de outras pessoas, uma dádiva generosa para ajudar os irmãos. Está aqui, irmãos, uma igreja parecida com Jesus, é uma igreja desprendida, é uma igreja generosa, é uma igreja que não fica com picuinhas, entendeu? Porque ela sabe que Jesus Cristo fez isso comigo e com você. Pastor, o que Jesus fez? Ele te deu o melhor, sendo que você não merecia nada. Aliás, deixa eu refazer minha frase. Ele te deu o melhor, sendo que você merecia o pior. Pastor, qual é uma igreja que se parece com Jesus? É uma igreja, irmão, sensível à necessidade das pessoas, amém?
É uma igreja que não olha apenas para dentro de si, irmãos, e diz lá, igual a igreja de Laodiceia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não, irmãos, uma igreja parecida com Jesus é uma igreja sensível às necessidades das pessoas. E quando ela ouve que tem gente, irmãos na fé, mesmo que não comungue da mesma visão que a gente, está passando por necessidade, nós vamos ajudar. Nós podemos ajudar. A Bíblia diz no verso 29 que eles ajudavam cada um conforme as suas posses, e resolveram, verso 29, enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Que igreja, irmãos, que coisa linda! Igreja parecida com Jesus, uma igreja desprendida, generosa, é uma igreja que não fica olhando denominação, entende? É presbiteriano, irmãos, me ajuda aí. Eu amo a igreja presbiteriana, irmão. Eu sou pastor presbiteriano há 30 anos. Eu amo a igreja presbiteriana. Agora, louvado seja Deus, porque o reino de Deus tem mais do que gente presbiteriana, não tem? O reino de Deus transcende, irmãos, denominação. E a gente precisa ter esse coração generoso e sensível para as necessidades das pessoas. E enviar, meu pastor, de forma generosa, sem ficar fazendo conta, entendeu? Mas enviar de forma generosa as ofertas para suprir as necessidades dos irmãos. Louvado seja Deus, amém? Eu tenho muito medo de crente que só tem olho para o seu umbigo, só consegue enxergar ele. O sujeito não consegue enxergar mais nada ao redor. Levanta os olhos, meu filho, olha os campos, estão preparados para a ceifa. Segundo, olha o que diz o capítulo 13, estou terminando, tem até 11h30, hein? É um desafio para mim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé 1, Simeão 2, Lúcio de Cirene 3, Manaém 4 e Saulo 5. É isso? 5 líderes. E 5 líderes, irmãos, que a Bíblia diz que eram pastores e mestres. Sabe o que significa isso? Gente boa para ensinar. Pastor, qual a marca de uma igreja parecida com Jesus? É uma igreja que tem uma liderança piedosa. O que Jesus fez quando ele veio nesse mundo? Escolheu 12, para que eles fossem o quê? Líderes. E líderes piedosos. Pastor, por que eram líderes piedosos? É só você ver o texto. Eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam a direção do Espírito Santo. Eles não mandavam fazer uma pesquisa no mercado, entendeu? Para ver como é que está andando as coisas e responder às pesquisas do mercado para a igreja. Pastor, é pecado você fazer uma pesquisa de mercado para saber como é que você vai responder na igreja? Não. Mas é errado você fazer só a pesquisa de mercado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, nós vamos fazer um levantamento no bairro para saber alguns percentuais, para a gente tomar algumas decisões na igreja. Aí quando eu olho para a igreja de Antioquia, uma igreja crescente, uma igreja com uma liderança piedosa, eles tinham que tomar algumas decisões, e eles foram para cima de quem? Da pesquisa mercadológica? Não, irmãos. Eles foram na fonte. Eles buscaram a presença de Deus. A Bíblia diz que eles jejuaram. A Bíblia diz que era uma liderança piedosa. Era uma liderança que ouvia a voz do Espírito Santo. Era uma igreja que, quando tinha uma demanda, uma resolução, a gente não faz pesquisa mercadológica, não. A gente faz na fonte. E a gente ora, a gente busca a Deus. Por quê? Porque se a gente orar e buscar a Deus com sinceridade de coração, vou te dar uma notícia agora devastadora: Ele atende. Então, como diz o Pedro do Borel aqui, cuidado com a sua oração, hein? Porque Deus responde. Então, irmãos, a marca de uma igreja que se parece com Jesus, ela tem uma liderança piedosa. E uma liderança piedosa é aquela que bebe da fonte, é aquela que busca o Senhor, é aquela que, quando vai tomar uma decisão, conversa, ora, jejua, não é?
servem a Deus. O versículo 2 diz que, e servindo eles ao Senhor e jejuando. O que significa isso? Serve a Jesus com integridade, que Ele vai falar ao seu coração. Busca fazer a vontade de Deus. Seja um homem piedoso, que as coisas virão, porque o Espírito de Deus vai comunicar a você a vontade de Deus. Amém? Se você ler o livro Liderança Corajosa do Bill Hybels, que foi um dos pastores que criou uma das maiores igrejas do mundo, a Willow Creek, depois ele escreveu um outro livro pedindo perdão. Você já leu isso, pastor? Eles fizeram uma pesquisa mercadológica, e nessa pesquisa eles perguntaram, dentre outras questões, o seguinte: por que você estava insatisfeito com a sua igreja? E tudo aquilo que os cristãos estavam insatisfeitos com a igreja, ele resolveu implementar na igreja dele, meu pastor. A igreja dele cresceu de forma assustadora e se tornou uma das grandes igrejas. Só que no final ele viu o erro que ele tinha tido. Ele colocou no auditório dele público, mas ele não colocou no auditório dele crente. E aí sabe o que o Dr. Bill Hybels fez? Escreveu depois um livro pedindo perdão para os pastores de ter estimulado esse tipo de coisa para fazer crescer a sua igreja. E ele mesmo se redimiu e se retratou. Sabe por quê, irmãos? Não adianta. Não adianta. Pode lotar de gente, mas o menor sinal de turbulência, sai tudo. Sabe por quê? Porque são consumidores da fé, não são participadores da fé. Estão na igreja só para suprir uma necessidade pessoal. Se a igreja oferece, essa é a igreja perfeita. Se essa igreja faz alguma coisa que te fere, está na hora de sair. E aí o Dr. Bill Hybels escreveu o livro, eu tive a alegria de ler, porque muitos amigos meus, gente que eu conheço, engoliu esse negócio dele e começou a fazer pesquisa para saber o que vai melhorar na igreja. Agora, por favor, irmãos, o pastor não é contra pesquisa, entendeu? Não sai daqui falando que eu sou... Não, eu acho que é bom, a gente tem que olhar, avaliar. Os irmãos que me conhecem de perto, meu conselho, meu pastor sabe como é que às vezes eu sou enjoado com as coisas. Eu gosto de ver, ponderar, mas cuidado, querido, para você não colocar o fundamento no lugar errado. Você é crente? Você foi alcançado por Jesus? Ora, se ajoelha, põe diante de Deus e pergunta a Deus: Senhor, me fala, o que nós temos que fazer? Mostra-nos, Senhor, qual o caminho a tomar. E Ele mostra. Amém? Versículo 2, estou terminando. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Eu não sei se você notou aí, alguns pastores viram e falaram assim: não, mas essa igreja envia o melhor. Eu discordo. Eu discordo, viu, meu pastor? Eu discordo. Se fosse enviar o melhor, eles tinham que ter enviado Barnabé e Simeão. Olha aí por quê. Não tinha? Tinha. Porque Simeão é o segundo nome depois de Barnabé. E certamente ele era o mais importante depois de Barnabé. Mas não, ele pega o primeiro e o último. Você viu que bonito? Você notou isso já, Sara? Eles pegam o pastor da igreja, o cara que era o líder, e pegam o último lá dos líderes. Ou seja, aquele cara que até aquela hora não era muito conhecido. Para quê? Para mostrar, irmãos, que uma igreja parecida com Jesus, ela usa aquele que se dispõe. Entende? Os dois melhores foram enviados. Bobagem, irmãos. Todos nós somos piores. Desculpa minha franqueza. Todos nós somos piores, irmãos. Quem é melhor aqui, irmãos? Tem melhor.
Nós somos o que somos por causa de Cristo. Porque senão, irmão, seríamos a escória. Tem melhor, tem pior, que Cristo alcançou e que Deus aceita agora, porque quando Ele olha para mim, Ele vê a imagem do seu Filho em nós, amém? Pastor, qual é a marca de uma igreja, para terminar, de uma igreja parecida com Jesus? É uma igreja que não tem receio de dispor dos seus líderes, dos seus membros, para pregar o Evangelho e serem enviados aonde Deus os chamar. Essa é a igreja parecida com Jesus. É uma igreja que não tem ciúme. É uma igreja que de repente fala assim, não, mas ele é meu. Não, irmãos, nós somos de Cristo. E Cristo é poderoso para chamar, para levar, para trazer, para buscar quem Ele quiser. E a gente tem que ter o coração alargado, sabe por quê? Porque quando Deus chama, nós temos que obedecer, meu filho. É uma igreja que investe no reino de Deus e na obra missionária com o que ela tem. E outra coisa, a liderança era tão piedosa, irmãos, que o texto diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Pode olhar aí no verso 2. Sabe o que significa isso? O ouvido estava afinado a fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Que coisa gloriosa. Uma liderança, irmãos, com o ouvido afinado. Por quê? Porque tinha orado, tinha jejuado. E quando Deus responde, o ouvido está afiado. E diz assim, é isso. Que coisa gloriosa. Uma igreja parecida com Jesus, irmãos, ela não quer para si só, ela quer para todos, amém? Uma igreja parecida com Jesus, ela não quer criar um gueto espiritual para dizer, nós somos os bons. Não, querido, ela quer treinar, equipar e enviar, para que você seja usado onde Deus te chamar, amém? Oh, glória a Deus. Está lá o ponto de pregação do Zé Richa, né, Tiago? Quem que se dispõe para ir lá pregar o Evangelho no Zé Richa? Oh, glória a Deus. Está vendo, irmão? Uma igreja parecida com Jesus, ela não é uma igreja si mesmada, que só pensa em si, só quer para si, só quer se cercar dos figurões para si. Deus me livre, irmãos. Uma igreja parecida com Jesus, ela abre mão e vai, igual Jesus fez. A Bíblia diz que Ele era o Rei da Glória, e a Bíblia diz que Ele se despiu por amor de nós, e se tornou em semelhança de homens. Para quê? Para nos alcançar, amém? Pastor, como é que a igreja se parece com Jesus? Quando ela não tem ciúme, quando ela sabe, querido, que é o reino de Deus, e ela envia os seus, e ela treina e equipa, e essa liderança despede, confia, para a glória do nome de Jesus, e o reino cresce, e a igreja cresce. Sabe por quê? Porque ela se doa, amém? Agora presta atenção, eu vou terminar. Se você der uma olhadinha comigo lá no capítulo 11, você viu que a igreja foi generosa para dar os bens, mas ela é generosa para dar as pessoas. Bonito, né? Ela começou sendo generosa com os bens. Ela falou, não, vamos levantar uma oferta aqui, vamos mandar para o pessoal que está com fome. E a igreja, irmão, se parecida com Jesus, por quê? Porque ela não dá só os bens, não, ela dá a si mesma. Nada contra, irmãos, nada contra você participar da obra missionária dessa igreja, nada contra. Nada contra você ser um ofertante fiel para missões, nada contra. Mas que tal você se oferecer um pouquinho de você? Que tal você dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um missionário do Senhor, aonde o Senhor me colocou? Quem sabe? Uma igreja parecida com Jesus, uma igreja desprendida de si mesma, entende? Não é uma igreja enciumenta, ensimesmada, que quer tudo para ela, mas pelo contrário, irmãos, ela é sensível à voz de Deus, e se precisar, nós vamos enviar. Sabe por quê? Porque abençoando lá, Deus abençoa aqui.